Capítulo 351 Liberte os cativos. Fazer fogo é fácil para ele. Fazer fogo fraco, mas virulento, é muito difícil. Esse fogo precisa ser fraco para não danificar muito a formiga, mas ser capaz de se espalhar mesmo com seu baixo poder. Requer um controle muito preciso de seu poder divino. Ele pegou um punhado da bola de fogo especialmente feita e a jogou para um guarda real adormecido. Os fungos no corpo da formiga pegaram fogo. O fogo se espalhou rapidamente para cobrir toda a formiga. Queimou os fungos e libertou os nervos sob a carapaça. Um sentido divino emergiu da formiga adormecida quando sua mente despertou. O que está acontecendo? Estou livre. Sim, você está. Eu libertei você. Levante-se rapidamente e fusa. Ele disse para a formiga enquanto jogava mais bolas para as outras formigas. Seu principal objetivo nesta missão heroica é libertar esses guardas reais. Ele não está atrás da rainha das formigas. A colônia está sob ataque? Perguntou preocupado. Mais ou menos. Mas não é da sua conta, certo? Você está livre da colônia a partir de hoje. A formiga ficou em silêncio e considerou suas palavras. Sim, estou livre. E isso é tudo o que importa. Pode ser obstinado e ansiar por independência, mas seu primeiro instinto é proteger a colônia e lutar contra gigantes. Afinal, foi criado para isso. Demorou um pouco para se reorganizar e afirmar sua identidade como uma entidade separada da colônia. Então lutou para se levantar. A princípio estava fraco e trêmulo, mas rapidamente recuperou o controle de seu membro. Ele se levantou e se elevou acima de Soverik. Esta formiga real é ainda mais alta que a número 1. Tem quase 80 metros de altura. Quem é você? Perguntou depois de dar uma boa olhada em Soverik. Eu sou Elius, o filho do Sol. Ele dobrou seus membros e se curvou para Elius. Obrigado, filho do Sol. Você tem minha eterna gratidão. Se você precisar de ajuda, eu, Dolphus, não vou mandá-lo embora. Seu nome é idiota. Elius perguntou com uma cara séria enquanto continuava a libertar as outras formigas gigantes. Uma bola de fogo especialmente feita é o cartão de saída da prisão. Sim, e quanto a isso? É um nome muito bom. A formiga ficou feliz. Enche-me de alegria que você, meu benfeitor, aprecie meu nome. Eu mesmo o escolhi no dia em que conquistei a independência. Você tem um bom gosto para nomes. Falaremos mais sobre isso quando tivermos tempo. Temos que escapar do formigueiro o mais rápido possível. Os outros começaram a acordar. Ele e Dolphus explicaram a situação para eles quando acordaram. Um rosto amigo ajudou a aliviar a tensão de ver um gigante assim que acordaram. Todos agradeceram profusamente depois que sua situação foi explicada a eles. Todos agradeceram, menos um. Este é muito antigo e tem estado muito sob a influência do fungo furioso. Atacou Elius assim que o reconheceu como um gigante. Sua mente ficou confusa, mas uma coisa ainda está clara: o objetivo de sua vida é matar gigantes. Sua idade o torna maior, mais forte e mais experiente quando se trata de matar gigantes e agora quer matar Elius. Elius estreitou os olhos para a formiga gigante atacando. Tão perto disso significa que se esquivar é quase impossível. Mas isso é para os outros. Ele disparou para o lado quando a formiga gigante passou. Os chifres e mandíbulas erraram. Então ele agarrou a cabeça da formiga com seus dois braços reais, ativou seu domínio e rolou sobre a formiga para o outro lado dela. Seu flip puxou a cabeça da guarda real de maneira não natural para o lado, expondo seu pescoço. O pescoço é um tecido mole desprotegido pela carapaça de diamante. Outra coisa que ele descobriu na luta contra o número 11 é que as partes articuladas das formigas são vulneráveis. Seu alvo é este ponto fraco entre a cabeça e o tórax. Ele agarrou a guarda real no chão. Se quiser se levantar, precisa escapar do estrangulamento de Elius. A formiga gigante não consegue se concentrar por causa do calor do domínio. Ele ficou atordoado com isso. Seu domínio também cegou a guarda real enquanto seus quatro braços artificiais se fundiam em um e se transformavam em uma lâmina afiada. A lâmina afiada caiu no pescoço exposto e cortou-o. A guarda real não sabia o que aconteceu. Em um momento tinha cabeça e no outro estava sem cabeça. Elius relembrou seu domínio e se levantou do chão com a cabeça gigante nas mãos. É assim que se mata um guarda real. Ele disse enquanto jogava a cabeça para cima e para baixo com as mãos. Os outros guardas reais ficaram congelados com os olhos boquiabertos. Eles queriam correr e ajudar, mas a luta acabou rapidamente. A guarda real que ele lutou ainda não sabe disso. Seu corpo ainda está se debatendo no chão enquanto as mandíbulas em sua cabeça ainda estão estalando. O senso divino da guarda real continuou a transmitir seus sentimentos e emoções incompreensíveis. Mesmo sem cabeça não afetou seu estado de loucura. Tudo isso acabou quando Elius derramou calor na cabeça. Os tecidos moles dentro dele viraram cinzas. Agora que todos os problemas foram resolvidos, é hora de partir. Suas palavras abreviam tudo o que eles queriam dizer. Eles se lembraram de que deveriam estar fugindo, então todos começaram a correr.
Eles passaram pelo número 1 na saída. É você, gordinho sujo. Dolphus perguntou com a linguagem deles. Ele estalou suas mandíbulas para fazer os sons de sua língua. Costumava conhecer o número 1 como uma larva muito faminta que tem um desejo em comum por carne gigante. Chub sujo está todo crescido agora. Capítulo 352. Nos encontraremos novamente. Eu sou o número 1 agora. Número 1 respondeu com seu senso divino. O que? Você tem uma mente desperta agora? Dolphus perguntou em estado de choque. Não é apenas seu tamanho que mudou desde que ele era uma larva. Chubgrub tornou-se o próximo na fila para se tornar o número 1. É o guarda real mais antigo e mais forte no serviço atual da rainha. Sim. Dolphus estava confuso, então por que você ainda está a serviço da rainha? Não sou como você. Ainda não tenho escolha. A rainha se tornou tão forte a ponto de controlar um desperto agora. Outro fugitivo perguntou. Ela está prestes a fazer isso. É por isso que temos que escapar agora. Elius gritou para eles para lembrá-los de sua situação. Dolfo se despediu antes de se virar para sair. Adeus, então, irmão. Desejamos-lhe felicidades. Eu também te desejo tudo de bom. Número 1 disse a ele. Cada um deles se despediu do número 1 ao sair. Os fugitivos não falaram com Elius durante a fuga, mas estavam se comunicando em seu idioma. A reunião número 1 realmente os afetou. Foi um choque para eles ver uma guarda real desperta a serviço da rainha. No momento em que um guarda real desperta é o momento em que eles se tornam obstinados. É também o momento em que ganham seu sentido divino. Seu sentido divino resiste ao controle mental da rainha. Elius sabe que a rainha ainda não se tornou um transcendente ou semideus, então ela ainda não pode controlar os guardas reais despertados. Ela está usando um atalho para controlar o número 1 e os outros. O que eles não queriam finalmente aconteceu. A rainha rompeu para se tornar um semideus em sua saída. Seu poder divino começou a cobrir todo o formigueiro, marcando-o como seu domínio. Os fugitivos ganharam velocidade sem a necessidade de Elius apressá-los. Dolphus falou com Elius quando eles finalmente passaram pela saída. Eu entendo porque a colônia está sob ataque agora. A rainha está ficando mais forte e os gigantes não querem isso. Ainda bem que você nos salvou antes de sermos recrutados à força por sua guerra. Estamos ainda mais gratos por sua bondade. Não é um problema. Foi fácil de fazer e como filho do Deus Sol, não posso ignorar quando vejo injustiça. Além disso, nós nos ajudamos também. Eu precisava da sua ajuda para escapar. Vá agora, antes, é muito tarde. Dolphus não entendeu como eles o ajudaram, mas isso não importa agora, especialmente porque eles podiam sentir o poder divino da rainha das formigas que cobriu o formigueiro. Isso significava que a rainha é mais do que capaz de controlá-los agora. Espero vê-lo novamente, Dolphus disse uma última vez antes de sair com seus irmãos. Bastou um pouco de fogo. Você pode não ter escapado desse conflito como pensava. Elius pensou consigo mesmo enquanto os dispensava. Quebrá-los o ajuda em mais de uma maneira. Para começar, eles serão seu álibi quando ele explicar como escapou do formigueiro. Existem outras vantagens mais importantes que ele está ganhando ao libertá-los e tudo o que precisou foi uma pequena chama especial. Seu fogo é especial, sem dúvida. Mas não pode curar os guardas reais de seu problema de fungos, pelo menos não permanentemente. O que eles estão experimentando é um breve alívio quando as partes expostas dos fungos foram queimadas. O protocolo de sabotagem implantado ainda está sob sua carapaça de diamante e eles ainda precisam da rainha para impedir seu crescimento. Se eles não impedirem o fungo, ele crescerá novamente e os congelará. A rainha enviará guardas reais sob seu controle para trazê-los de volta, pois ela é capaz de rastreá-los com os implantes. Ela então os manterá em uma caverna pelo tempo que puder controlá-los. Eles não serão capazes de escapar novamente, a menos que outra pessoa entrometida os liberte, o que é ainda mais improvável agora que ela pode controlá-los, não importa o quão obstinados eles sejam. Sua fuga não é inútil embora. Ele tem motivos para libertá-los que entrarão em jogo em breve. Os guardas reais não precisam estar livres de fungos para serem úteis à legião. Nós nos encontraremos novamente. Provavelmente muito em breve. Mas, por enquanto, o show deve continuar. Elius pensou consigo mesmo enquanto os observava partir. Ele removeu sua armadura e os braços artificiais. Ele se tornou sua figura normal, exceto que sua pele é branca para combinar com seus olhos em vez de ser amarela. As runas douradas em sua pele mostraram claramente. Eles apareciam claramente como o sol dourado em suas costas. A mudança se deve ao aumento do poder divino ao qual ele teve acesso por meio dos estigmas. O poder do Deus do Sol está vibrando dentro dele. Este estigma sempre me deixa maravilhado. Ele disse apreciativamente. Ele gostou muito dos estigmas, mas está dizendo isso em voz alta para o benefício de quem o ouve. Se eles pensarem que o poder de sua runa se deve a seus estigmas, eles pensarão que é obra de Stelios. Eles vão incomodar Stelios por isso, em vez dele.
Então ele voou no ar em direção às linhas de frente. Eles devem estar esperando por ele. Enquanto isso, na linha de frente, um templo foi construído dentro da sede. Antes não havia prédio dentro da sede, apenas postes, mas o encontro dos deuses requer um templo. Não é como se você esperasse que os avatares do Deus ficassem parados sob o sol, mesmo que eles não pudessem sentir o calor do sol ou qualquer desconforto, já que eles são deuses e também porque eles nem estão aqui em seus corpos reais. O templo pode não estar desempenhando a função útil de proteção, mas está desempenhando a função muito importante de estilo. Você simplesmente não pode separar deuses de estilo e luxo. Capítulo 353. O relatório. A vida interna é um tempo muito longo. É uma benção e uma maldição viver para sempre. Os verdadeiros imortais são suicidas e maníacos. Sua imortalidade significa que eles podem fazer quase tudo. Deuses não são verdadeiros imortais. Não há como voltar da morte para eles, então eles precisam viver com segurança. Sua lista de coisas interessantes para fazer é limitada pelas regras que vinculam os deuses. Eles não podem descer ao reino mortal em seu corpo principal e não podem viver no plano, mesmo que não esteja lacrado. Essa pequena lista é reduzida ainda mais pelas regras do Supremo Celestial. Jogar jogos de guerra é bom e tudo, mas é importante para os deuses que eles aproveitem a vida. É aqui que entra o estilo e o luxo. O estilo é tão importante que o templo está ocupando a maior parte do espaço da sede. Isso ocorre depois que a sede foi ampliada para acomodar o templo. O templo é grande e grandiosamente construído para conter os 101 deuses no total. Esse número não aconteceu por acaso. O Supremo Celestial teve muito a ver com isso. O número 101 é bastante simétrico e bom de se olhar para quem quer controlar tudo. Infelizmente, teve que ser arruinado por um novo Deus. 102 é uma monstruosidade, então o Supremo Celestial permitiu apenas 101 assentos no templo. Ele não vai mais sofrer aquela feiura em número. Se o novo Deus decidir comparecer ao encontro, ele ou ela pode se levantar. Por que o sol anão está demorando tanto? Alguém perguntou com irritação. O templo foi construído rapidamente, quase instantaneamente. Então os deuses estavam sentados antes que Elios chegasse à linha de frente. O encontro terminou quando ele saiu do formigueiro. Não demorou muito para alcançá-los, mas alguns deles já estavam ficando impacientes com ele. Você está claramente de mau humor, Archon. Talvez devesse ficar quieto enquanto ele fala. Stelios falou de seu assento na primeira fila. Você não pode me dizer o que fazer. Eu falo quando eu quiser e não há nada que você possa fazer para me impedir. Archon latiu. Silêncio. O Supremo Celestial ordenou e o salão foi silenciado. Ele é alguém que pode dizer a todos o que fazer e ordenou que ficassem em silêncio. Os deuses não ficaram quietos por medo ou respeito. Eles não pararam de falar porque ele pediu. Eles pararam de falar porque ele os fez. A ordem do Supremo Celestial encerrou com força todos os sons e congelou todos os meios de comunicação no templo. Portanto, nada seria ouvido, mesmo que continuassem conversando. Que idiota! Jogando seu peso ao redor. Eu ia ficar quieto de qualquer maneira. Archon pensou consigo mesmo. Archon ficou taciturno além de impaciente. Felizmente, ele não teve que esperar muito. Elios entrou no templo. Ele entrou em sua forma fortalecida com pele branca, tatuagens douradas e um leve brilho ao seu redor. Ele se curvou para os deuses e disse em saudação: Elios, o filho do Deus Sol está aqui a mando dos deuses altos e poderosos. Archon teve vontade de questionar o Sol Anão imediatamente, mas se conteve. Ele aprendeu a lição de ser paciente. O Supremo Celestial sorriu para Elios. Bem-vindo, filho do Deus Sol. Eu estava lá no dia em que você nasceu. Parece que foi ontem. Você cresceu bem. O sorriso não parecia sincero. Talvez sejam as inquietantes pupilas brancas no fundo da esclera negra dos olhos do Supremo Celestial. Elios continuou a se curvar enquanto o Supremo Celestial o examinava minuciosamente. Você pode subir. Agradeço ao Supremo Celestial por sua providência. Ele disse graciosamente e se endireitou. Os outros deuses começaram a escaneá-lo também agora que o Supremo Celestial acabou com ele. Ele manteve a compostura durante tudo isso. É uma violação da privacidade escanear alguém com seu senso divino, mas os deuses obviamente não se importam com a opinião ou privacidade de Elios. Afinal, não há nada que ele possa fazer a ele se ficar zangado com isso. O Deus da ordem e da justiça perguntou-lhe: Como você encontra sua experiência na masmorra divina? Ele respondeu: Foi assustador. O que foi aterrorizante sobre isso? Os guardas reais. E os guardas reais? Eles eram fortes e aterrorizantes. Sua resposta não pareceu satisfazer o Deus do conhecimento. E ainda assim você matou um sozinho. Ele assentiu. Se eu fiz. Ele não explicou mais do que isso. Uma declaração afirmando o óbvio não precisa de mais explicações, a menos que uma pergunta específica seja feita. Mesmo assim, sua resposta pode não ser o que eles querem.
O Supremo Celestial e os deuses ficaram em silêncio por um tempo antes de falar novamente. Deve ter sido difícil para você sobreviver sozinho. Ouvi dizer que você não foi com a equipe de ataque. Elius respondeu: eu não tinha confiança no plano deles, então não o segui. Agora, percebi que foi simplesmente a arrogância que me cegou ou talvez eu não tivesse falhado. O Supremo Celestial assentiu e fez a pergunta que todos queriam. Conte-nos o que você experimentou no túnel das formigas. Ele sorriu timidamente. Ele coçou a cabeça desajeitadamente. Ele disse: tenho certeza de que os deuses viram toda a minha viagem. Prefiro não recontar a história de como falhei na busca heróica. Tenho certeza de que sou o único semideus que voltou em fracasso. Estou tão desapontado por meu pai divino. Ele tinha tantas esperanças em mim, mas eu as estraguei. Eu culpo minhas habilidades inadequadas e meu orgulho. Talvez eu devesse ter treinado mais. Os deuses olharam em volta e trocaram olhares entre si. Eles não querem ganhar a ira do Supremo Celestial, então eles comunicaram uma mensagem silenciosa entre si. É mais uma pergunta. Eles se perguntaram: se Elius é um fracasso, então quais são os outros? Capítulo 354 Verdade ou mentira? Ação X motivo. Então há a razão pela qual o chamaram aqui. É porque eles não viram sua viagem pelo formigueiro. Eles podem alegar que não o fizeram. Certamente prejudicará sua imagem diante desse pequeno semideus que os estima tão bem se admitirem sua incapacidade de observá-lo no formigueiro. Eu notei o domínio divino sobre o formigueiro. Deve significar que a rainha das formigas foi morta e um deus está reivindicando o formigueiro como um troféu. Eu me pergunto quem é o semideus que ganhou esse feito heróico. Elius continuou a reclamar e falar sobre coisas, exceto a única coisa que os deuses queriam ouvir. Eles querem ouvir sobre sua experiência, mas não querem admitir que não conseguiram rastreá-lo. Eles acreditam que o Deus oculto o obscureceu, mas ele não sabe o que eles pensam. Sua relutância em compartilhar informações pode lançar mais luz sobre seus pensamentos se eles admitirem seu fracasso. Então ele os está lembrando de seu fracasso. Suficiente. O Supremo Celestial disse depois de ter tido o suficiente do absurdo que Elius está vomitando. Elius ficou em silêncio como um pequeno semideus manso. Stelios, converse com seu filho e resolva isso. O Supremo Celestial delegado ao Deus Sol. Ele está se desfazendo, que visão divertida. Arcon pensou consigo mesmo. Arcon torceu os lábios. Ele gostou do Supremo Celestial sendo envergonhado mais do que ele pensou que faria. O Supremo Celestial estava calmo durante o Conselho Divino, mas já estalou 2 vezes durante esta reunião. Stelios tossiu: a questão é que você é o único que voltou do formigueiro. Elius acenou com a cabeça vergonhosamente e interrompeu, como esperado. Voltei derrotado. Eu envergonhei você, Pai Divino. Stelius levantou a mão, e Elius ficou em silêncio novamente. O Deus do Sol continuou: como eu estava dizendo. Você é o único que voltou, mas não pela razão que você pensa. Como devo colocar isso? Arcon interveio imediatamente. Os outros falharam. Eles foram sequestrados. Ele está farto de agitações e hesitações. Hélio sorriu um pouco. Isso não é engraçado, Sua Excelência Divina, o Deus do céu. Não me atrevo a dizer isso com certeza, mas uma situação em que semideuses são sequestrados bem debaixo do nariz dos deuses pode ser um insulto à minha inteligência e um insulto ao poder dos deuses. Arcon quase explodiu. Um raio brilhou em seus olhos, e ele estava se preparando para ferir esse merdinha que ousava chamá-lo de negligente e impotente. Ele até chamou todos os deuses de negligentes e impotentes na cara deles. O Supremo Celestial parou as coisas antes que elas entrassem em espiral com uma ordem bem colocada. Silêncio. O poder divino que Arcon estava acumulando esvaziou como um balão furado quando sua energia divina congelou. As runas de Elius também piscaram e ficaram opacas. Sua energia divina congelou e todas as suas runas também. As tatuagens douradas em seu corpo desapareceram. O Supremo Celestial olhou para Arcon Stelius e resmungou. Se você quer fazer algo e quer que seja bem feito, você tem que fazer você mesmo. Ele se virou para Hélio. Agora me escute. Um novo Deus desconhecido está ajudando a colônia de formigas com um propósito que está além de nós. O que sabemos é que os semideuses foram sequestrados devido ao esforço conjunto. Conte-nos o que você experimentou no formigueiro. Comece pelo motivo pelo qual você não entrou por aquela entrada. Então eles acham que um Deus está ajudando a rainha das formigas. É bom saber. Elius pensou consigo mesmo. Ao reter informações deles, ele conseguiu obter seus pensamentos sobre a situação. Os deuses podem pensar que são eles que o interrogam e estarão errados. Mesmo que eles se encontrem no meio do caminho, ambos estão se interrogando. Elius sabe que mesmo isso pode ser uma superestimação. Ele perguntou trêmulo: isso significa que a rainha das formigas ainda está viva e meus companheiros semideuses estão em perigo? Sim, eles estão em perigo. Tudo o que você nos disser nos ajudará a resgatá-los. Agora fale.
Ele lhes contou sua experiência. Ele disse que sentiu perigo desde a primeira entrada que encontrou, então usou outra entrada que parecia mais segura. Ele não enfrentou muitos obstáculos até ser emboscado. Ele lutou com tudo o que tinha até tropeçar em uma caverna contendo guardas reais adormecidos. Algumas de suas chamas caíram sobre eles enquanto ele lutava com os guardas reais e os acordou. Os guardas reais acordados o ajudaram a escapar. O Supremo Celestial estava ouvindo atentamente enquanto avaliava se Elius estava dizendo a verdade ou não. É uma de suas habilidades sob seu domínio da justiça e verificou que Elius não está mentindo. As palavras que Elius falou combinavam com as impressões de eventos que ocorreram no passado. É este método que o Supremo Celestial usou para verificar a verdade. É o método mais confiável para determinar a verdade dos eventos, porque nada pode mudar o passado, mas o auto-engano e a ilusão podem mudar a opinião ou a memória da verdade e das mentiras. Apenas as ações importam e através delas o Supremo Celestial pode verificar que é verdade que Helios entrou no túnel, foi emboscado por um adversário fortíssimo, deu seu melhor, encontrou a caverna, libertou os cativos e fugiu com eles. Tudo isso aconteceu exatamente como Elius disse. Porque isso aconteceu é outra coisa que ele não pode confirmar. É irrelevante para o Supremo Celestial saber o porquê de qualquer maneira. A justiça não se importa com o motivo. Só a ação importa. Stelius acrescentou depois que Elius terminou, podemos confirmar que ele escapou com outros guardas reais. Nós o vimos sair com eles e eles estão deixando a área ao redor do formigueiro. O Supremo Celestial concordou com a cabeça. Ele não suspeita de Elius e os outros deuses também não suspeitam de Elius. Eles viram sua proeza quando ele matou um guarda real por conta própria. Se há alguém entre os semideuses forte o suficiente para sobreviver a uma emboscada, então tem que ser Elius. Capítulo 355 Bonito e inconsequente. A narração de Elius parecia crível. Ele é forte e a sorte estava do seu lado. Ele encontrou ajuda na forma de guardas reais aposentados. Então eles escaparam juntos. Ninguém suspeita que ele saiba que a caverna estaria lá. Como ele saberia disso? Elius não mentiu sobre tropeçar na caverna. Ele sabia a área em que deveria estar, não a área em que está. Então ele teve que tentar várias vezes para encontrá-lo. Ele tropeçou nela, ele simplesmente não tropeçou sem rumo na caverna. Elius perguntou cuidadosamente: então, o que será feito sobre os semideuses? Tenho certeza de que eles estão sofrendo. O Supremo Celestial respondeu: esperamos por suas demandas. Arcon queria falar, mas ficou quieto. Ele não gosta de esperar, mas achou melhor não expressar sua discordância, especialmente porque não tem uma ideia melhor. Em vez disso, ele voltou sua ira para Elius. Você acabou aqui. Sua presença não é mais necessária. Saia a menos que tenha algo importante a dizer. Não precisamos da ajuda de um mortal inútil. Ele queria dizer mais, mas sabiamente escolheu ficar em silêncio quando viu os olhos gelados do Supremo Celestial. Eu entendo que você está impaciente, então vou deixar isso para lá por enquanto. Esta será a última vez. Da próxima vez que você dispensar uma audiência que eu não dispensei, você enfrentará todas as consequências. Arcon levantou-se e curvou-se ligeiramente: estou grato pela sua compreensão. Prometo que não interromperei os procedimentos desta reunião novamente. O Supremo Celestial assentiu e Arcon sentou-se. A atmosfera no templo ficou fria. Ninguém queria falar depois daquela reprimenda desagradável com ameaça de morte. Elius voltou a falar e a atenção de todos se voltou para ele. Eu tenho algo que podemos fazer enquanto esperamos. Podemos capturar aqueles guardas reais que escaparam. E qual será a utilidade disso? O Supremo Celestial perguntou. Eles são claramente importantes para a Rainha das Formigas, ainda mais agora que ela tem o poder de controlá-los. Podemos usá-los como moeda de troca com ela durante as negociações. Tenho certeza de que alguns insetos gigantes não são nada para o panteão no grande esquema de coisas, é por isso que você as ignorou. Mesmo o Deus que os está ajudando é de pouca importância. Se o Deus fosse tão forte, eles não estariam se escondendo. Eles falharão no final do dia. Ele fez uma sugestão e também deu aos deuses uma desculpa de por que eles não a inventaram. É essencial manter seus superiores felizes ao servi-los. Eles não vão notar quando você os envenenar. Os deuses começaram a murmurar baixinho. Até Arcon acenou com a cabeça em agradecimento. Este menino tem uma boa cabeça em seu pescoço. É como daquela vez que ele sugeriu que bombardeássemos a área perto do formigueiro. Ele faz sugestões muito boas. Essa é uma boa sugestão. Estou impressionado com sua desenvoltura. O Supremo Celestial o elogiou. Não é nada, sua grandeza divina. Eu só estava pensando em tudo que poderia ajudar meus companheiros semideuses. Elius curvou-se graciosamente. Você fez uma sugestão útil e deve ser recompensado por isso. Perguntei-me o que quiser. Eu concederei a você, desde que eu não permita que você se torne um senhor divino. O Supremo Celestial falou magnanimamente. Elius ficou tímido novamente.
Ele olhou para o Deus do Sol antes de se voltar para o Supremo Celestial. Não ouso pedir nada. Já é minha graça ser importante. O Supremo Celestial franziu a testa. Ele disse a Stelios: certamente você deve saber o que ele quer. Afinal, ele é seu filho. Stelios sorriu. Perguntou a Hélio: você quer o núcleo do Sol, não é? Hélio assentiu. Eu quero o núcleo solar, mas não ousaria pedir. Você pode ter outros planos para isso. Stelios balançou a cabeça com alegria. Ele acenou com a mão e jogou 3 núcleos solares para ele. Isso deve servir. Elios curvou-se depois de recebê-los. Agradeço ao meu Pai Divino e ao Supremo Celestial por esta graciosidade mostrada a este semideus humilde e covarde que escolheu escapar em vez de enfrentar a morte como um herói deveria. Suas palavras acariciaram o ego dos deuses e eles se sentiram bem. O Supremo Celestial também se sentiu satisfeito. Você pode ir agora. Ligaremos se precisarmos de você para qualquer coisa. Estarei sempre a serviço dos grandes deuses. Elios curvou-se novamente e deixou o templo. Que criança fofa! A deusa do poder e poder, disse Stelios. Isso é o que a maioria dos deuses pensava dele. Ele é bonito. Ele pode ter dado uma informação útil, mas ainda é o brinquedo deles. E assim como Elios disse, eles só erraram sua ideia porque acharam que os guardas reais eram inconsequentes. Portanto, é o caso de um semideus inconsequente percebendo alguns bugs inconsequentes. Eles não suspeitavam que poderiam ter perdido algo sobre ele, assim como perderam os incentos, porque sabem tudo o que há para saber sobre Elios. Alguns deles estavam lá quando ele nasceu e estão cientes de sua curta vida não exposta na Cidade do Sol. Ele é apenas um semideus, ingênuo fofo. Quem suspeitaria mais dele? Elios deixou o templo e encontrou um canto para absorver os núcleos solares. Os deuses decidiram esperar pacientemente, mas não ficaram ociosos. Os guardas reais que escaparam foram capturados rapidamente. Os deuses também pediram mais tropas de várias igrejas. Um deles pediu o raro Colossus. Eu vi do pai da árvore. Alguns anos atrás. Uma semente foi lançada no plano de além do vazio do plano. Esta semente caiu no deserto. Não secou e morreu. Começou a crescer apesar do ambiente hostil. Foi jogado em um deserto sem água e, mesmo assim, cresceu. Não se transformou em uma erva, arbusto ou planta comum. Tornou-se uma árvore. Capítulo 356 Qual é o pai das árvores? Esta árvore da semente em comum tinha tanta vitalidade que afetou seu ambiente estéril. Outras plantas começaram a crescer ao redor dela até que uma pequena planície gramada se formou ao redor da árvore. A árvore não foi afetada pelo ambiente árido. Seu crescimento parecia ilimitado. Ele continuou a crescer, ultrapassando os 100 metros, enquanto ninguém sabia que estava crescendo. Tornou-se um ponto verde e vivo no deserto marrom e morto. As plantas são muito raras no plano Jargot. As árvores são mais. A falta de mana ambiente e a causa dessa falta de mana ambiente significam que as plantas não podem crescer porque perdem sua vitalidade. As tempestades de areia que são muito comuns no plano de Zargot tornam quase impossível até mesmo plantas resistentes que precisam apenas de uma pequena quantidade de água para sobreviver no plano. Não ajuda que não chova o ano todo. Apenas o calor escaldante do sol o ano todo. Os habitantes deste plano tornaram o ambiente cáustico para as plantas. Você esperaria que árvores muito altas em um deserto árido fossem notadas rapidamente. Árvores altas que chegam a 100 metros de altura em menos de 3 dias devem ter chamado bastante atenção. No entanto, ninguém notou esta árvore. Nem mesmo os deuses entrometidos e seu líder controlador. A única entidade que notou esta árvore está muito confusa sobre isso. Esta entidade não se importa com a altura da árvore ou o tempo que levou para atingir tal altura. Está mais preocupado com a divindade da árvore, mas não consegue entender o que está sentindo da árvore. Portanto, esta entidade decidiu fazer o mínimo necessário. Fez um assento extra para ele entre os deuses. Esta entidade pensou que qualquer que seja a árvore, é algum tipo de deus e um assento entre os deuses não pode ser uma ideia errada. Essa é a única coisa que essa entidade fez. Tem a vontade do plano divino, é sua função anunciar este ser ao panteão do plano Jargot. Mas anunciar ao panteão deve significar que esta árvore é um deus. Se é uma coisa que a vontade do plano divino sabe é que esta árvore não é um deus. A árvore pode ter um poderoso poder divino com uma assinatura nunca antes vista, mas isso não significa que seja um novo deus ou um deus. Nenhum deus pode viver dentro do reino mortal de qualquer maneira. Portanto, esta árvore não é um deus. É por isso que o plano divino não fez mais. A árvore cresceu em paz e nada mudou até atingir a altura de 1 quilômetro. Você pensaria que alguém teria visto uma árvore tão alta no deserto. A planície de grama ao redor da árvore se tornou uma floresta e também se expandiu para o tamanho de uma cidade de gigantes da ordem. Tem até uma barreira que separa a floresta do mundo, assim como as cidades gigantes normais. Ainda assim, ninguém notou. A árvore parou de crescer naquele ponto e concentrou seus esforços em produzir frutos.
Essas frutas cresceram muito. Eles são redondos e têm mais de 10 metros de diâmetro. Quando finalmente estavam maduros, eram arrancados por um cipó da árvore e trazidos para perto do solo. Os frutos foram então esmagados pela videira e seu conteúdo foi feito para cair em algumas das pequenas árvores da floresta. O suco das frutas afundou nas árvores e foi absorvido rapidamente. Essas árvores selecionadas começaram a se transformar. Eles se desenraizaram e formaram membros feitos de folhas, galhos e cascas de árvores. Uma cabeça foi formada em cima de seu pescoço. Essas árvores se tornaram plantas humanoides. Eles são todos diferentes, com formas e tamanhos diferentes. Existem centenas deles e todos são únicos. Alguns cresceram para mais de 100 metros, enquanto outros eram tão pequenos quanto 30 centímetros. Alguns têm cabeças redondas em pequenos pescoços definidos, enquanto alguns têm uma copa de árvore para a cabeça, um tronco de árvore forma o pescoço e o tronco. Alguns têm trepadeiras moldadas em membros, enquanto outros usam galhos de árvores como braços e raízes como pernas. Alguns têm 4 pernas ou 4 braços em vez de 2. Há alguns que têm asas feitas de folhas e podem voar. Esses entes, elementais das plantas, espíritos das plantas ou folhosos curvaram-se diante da magnífica árvore que os gerou. As folhas da árvore farfalharam em resposta. Ele os instruiu sobre seu propósito. Então eles se levantaram e foram cumprir seus deveres. Todos eles deixaram a floresta, mas em direções diferentes. Eles deveriam ter sido notados, mas o poder de seu Criador os protegeu. Um deles se aproximou de uma cidade e optou por ficar fora dela. Ele se transformou novamente em uma árvore e enterrou suas raízes na areia do deserto. Gigantes passavam todos os dias, mas ninguém notou esta árvore. Um jovem gigante em particular passou pela árvore em um dia particularmente favorável. Ciclaire era o nome dela. Ela caminhava distraída enquanto voltava para a cidade. Ela está triste e tem muito em que pensar. Ela acaba de saber da morte de seus pais. Seus pais não morreram em um acidente infeliz ou de velhice. Eles morreram no campo de batalha. Deveria ser uma coisa gloriosa, mas Ciclaire não pensa assim porque a guerra que eles estavam lutando é uma guerra divina. Então seus pais morreram por causa do conflito entre alguns deuses. Ela não entende porque eles não podem lutar e matar uns aos outros em vez de causar a morte de mortais com suas brigas. Ela tem apenas 26 anos, é uma criança e, no entanto, perdeu os pais. Mas ela tem que se cuidar agora. Pode ser por causa de sua infantilidade que ela acredita que os deuses levaram seus pais. Infantil ou não, é uma opinião que pode levá-la à morte pelos deuses que seus pais adoravam. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 357 Sacerdotisa do culto da vida. Pode ser uma opinião sacrilega, blasfema e geralmente impopular, mas não é infundada. É também aquele que permeia a sociedade dos gigantes. É como rachaduras em uma rocha que é a rígida sociedade de gigantes. Acontece que as plantas são muito boas em usar essas rachaduras para quebrar as rochas com suas raízes. Sua opinião blasfema é porque ela não aprecia a quantia em dinheiro que lhe deram por matar seus pais. Ela foi ao templo para pedir seu pai de volta em vez do dinheiro, mas os deuses se recusaram a falar com ela. É por isso que ela deixou a cidade, para gritar e amaldiçoar os deuses onde eles não estarão olhando. Ela notou algo com o canto do olho enquanto voltava de sua sessão de palavrões. Meus olhos estão me enganando? Ela pensou ter visto uma árvore no deserto. Árvores e plantas são raras. Ela só os viu em fazendas pertencentes à deusa da agricultura. Mesmo assim, são os ricos que podem comprar frutas. Ela ficou intrigada. Então ela se virou para olhar, mas não viu nada. Devo ter sonhado acordada. Ela estava prestes a se virar quando viu a árvore aparecer e depois desaparecer de sua visão. Agora ela tem que descobrir se a árvore está realmente lá. Ela avançou e começou a procurar. Isso continuou por um tempo. Ela procurou por horas. Sempre que ela está prestes a desistir, uma árvore piscará em sua visão e estará muito mais perto dela do que antes. Ela não desistiu e continuou a procurar. Ela foi recompensada com o sucesso quando finalmente encontrou a árvore. Isso é magnífico, ela disse admirada. A árvore é linda. Algo sobre isso a puxou para isso. Ela chegou antes da árvore e simplesmente ficou hipnotizada pela árvore. Talvez seja a forma como as folhas da árvore ondulam ao vento ou os contornos graciosos de sua casca ou de suas folhas de cristal esmeralda. A árvore também pode ser um tesouro.
Algo na árvore a compelho a admirá-la e ela se sentiu em paz pela primeira vez em muito tempo. A árvore tem 15 metros de altura e ela tem 8 metros de altura, então a árvore se elevava sobre ela. De repente, as folhas pegaram fogo. Uma chama verde se espalhou pelos galhos, mas não queimou a árvore. As folhas esmeraldas da árvore se transformaram em chamas. Uma presença desceu da árvore para o SYNCLAIR. Desta vez ela se ajoelhou e se curvou em adoração. Você é um Deus? Ela perguntou com apreensão. Eu sou a tua salvação. Uma voz explodiu em sua cabeça. A voz soou como a voz de seu pai morto. Estava cheio de autoridade. A voz também parecia a voz de sua mãe morta. Foi cheio de amor e carinho. Ela perguntou com medo: o que você quer de mim? Um Deus é importante no plano Zargote. A atenção de um muda a vida. Você precisa de salvação e então eu vim. Eu serei seu pai e sua mãe. Você será meu filho, o filho do pai da árvore. A voz respondeu. SYNCLAIR começou a soluçar. Ela se sentiu em casa sob a árvore. Uma sensação reconfortante encheu seu corpo e mente. Ela sentiu felicidade e alegria. Sou tão indigno. Não mereço esta graça. O que posso fazer para recompensá-lo? Espalhe a palavra do meu amor para os outros. Diga-lhes que chegará o tempo em que os chamarei e abrirei meu reino do paraíso para eles. Em meu paraíso haverá paz e fartura. Não haverá guerra ou conflito. Será o paraíso na terra. SYNCLAIR chorou mais e concordou. Sua vida mudou a partir daquele momento. Ela se transformou de SYNCLAIR, a órfã rebelde, em SYNCLAIR, a sacerdotisa do Deus da vida. Ela se tornou um dos muitos primeiros membros do culto do Pai Árvore. Eles espalharam a palavra de paz e amor secretamente entre os gigantes. Muitos escolheram acreditar neste Pai Árvore e com o passar do tempo o número de crentes aumentou. A princípio, a maioria não se importou com a promessa do paraíso, mas sua crença mudou depois de ficar em volta da árvore e se deliciar com sua presença. Algo sobre a árvore é calmante. Isso os deixa felizes por estar ao redor da árvore. A fé deles no pai da árvore aumentava quanto mais tempo eles passavam ao redor da árvore até que se tornassem completamente devotados. O que transformou os incrédulos em fanáticos pode ser o pólen da árvore que os faz sentir bem quando entra em seus corpos. Aqueles que respiram o pólen se apegam à árvore e se tornam protetores dela. Este espírito de planta em particular é um dos poucos que pode produzir este tipo especial de pólen. Por isso foi enviado aqui para iniciar o culto ao Pai Árvore. Os espíritos das plantas não são apenas fisicamente únicos, mas também possuem habilidades únicas. Eles foram enviados para diferentes partes do avião para fazer coisas diferentes com base em seus talentos e habilidades. Alguns falharam, enquanto outros tiveram grande sucesso. Um deles chegou a um formigueiro no outro lado do avião, oposto à posição da árvore pai. A usina teve que percorrer toda a extensão do avião para chegar lá. O espírito da planta passou pela sentinela e defesas da colônia de formigas e entrou profundamente no formigueiro. Passou por baixo de uma guarda real que monta a guarda do lado de fora da sala central onde a rainha fica. O espírito da planta entrou na sala e examinou a rainha. A rainha parecia muito diferente das formigas adultas. Ela parece um verme branco gigante, como uma larva subdesenvolvida, mas bem maior. Ela é segmentada e tem pernas minúsculas presas a cada segmento. Ela também tem peças bucais muito afiadas que são icônicas de sua raça. Ela é a rainha de uma colônia de formigas Golias. Capítulo 358, onde tudo começou. Acreditasse que as rainhas são formadas quando certas larvas não se desenvolvem como deveriam e se tornam adultas. Em vez disso, eles desenvolvem ovários e a mente coletiva. Ninguém sabe o que desencadeia tais mudanças, exceto as rainhas. Mas o que se sabe é que novas rainhas não se formarão a partir de larvas até que a velha rainha chegue ao fim de sua vida como uma entidade de mana. As novas rainhas competirão com o poder de suas mentes e lutarão contra o controle dos trabalhadores e soldados de sua mãe moribunda. Esta competição continuará até que a rainha morra.
A larva com a mente mais forte terá mais trabalhadores e soldados. Afugentará as outras rainhas enquanto herda a sala central e a infraestrutura da colônia. Ele terá um forte começo de vida banqueteando-se com o corpo de sua mãe morta, enquanto os outros terão que começar tudo do zero. Esta rainha é uma das muitas que não herdou os recursos de sua mãe. Ela começou esta colônia como uma pequena rainha fraca sem um exoesqueleto. Ela mesma desenvolveu seu exoesqueleto e ele cresceu para se tornar o que é hoje. Mas, assim como sua mãe, ela também morrerá com o tempo. Nada pode mudar esse fato além da evolução de sua forma de vida. É inerente à vida crescer e multiplicar-se, lutar e tornar-se mais forte através da competição até que finalmente a imortalidade seja alcançada. Essa rainha também quer ser imortal, mas já está achando impossível se tornar transcendente. Como ela superará esse obstáculo dentro deste plano que está sob o domínio dos gigantes da ordem? A rainha tem um par de membros minúsculos em cada segmento de seu corpo, mas ela não pode se mover. Existem duas estruturas que se conectam às costas dela como duas asas. Essas estruturas começam macias e carnudas, mas tornam-se duras como a carapaça mais resistente onde se juntam as paredes da sala central. Esta sala central é seu exoesqueleto. Ele se expande pouco a pouco ao longo dos anos, à medida que os trabalhadores adicionam seus resíduos a ele para se tornar a montanha de um formigueiro que é hoje. Quando seu alimento principal é areia, seus resíduos podem ser muito duros. Ela está sendo cuidada por uma multidão de trabalhadores e ninguém notou o espírito da planta. O que você acha, Criador? O espírito da planta perguntou ao seu Criador por meio de seu vínculo. O espírito da planta havia visitado outros formigueiros e outras espécies no plano de Zargot. Sempre pedirá a opinião de seu Criador. Então seguiria em frente dependendo do que seu Criador dissesse. O pai árvore respondeu: a localização é perfeita. Ela servirá. O espírito da planta considerou o local, mas não conseguiu encontrar nada de bom nisso. Este formigueiro fica do outro lado do plano, diretamente oposto à floresta da árvore pai. Teve que atravessar todo o avião para chegar aqui. Havia outros formigueiros mais perto da floresta, mas o pai da árvore escolheu esse e o chamou de perfeito. Seu desejo é uma ordem, Criador. Não questionou o pai da árvore, no entanto. Um Deus vê as coisas mais à frente do que um mortal. Deve haver algo que o pai da árvore vê que torna este local perfeito. Além disso, é apenas uma ferramenta do pai árvore. Não foi criada para pensar ou para sua opinião. O pai árvore usou o espírito da planta como seu avatar. Ele desceu e fez sua presença conhecida pela rainha. Um espírito de planta apareceu de repente na sala central. Seus olhos estão brilhando com uma luz verde da chama verde queimando dentro dele. O fantasma de uma árvore gigante apareceu atrás dele. O fantasma exalava majestade e reverência. O espírito da planta é certamente menor que a rainha. É do tamanho de formigas soldados que têm entre 5 e 10 metros, mas a formiga rainha se sentiu intimidada. Ela sentiu em seu ser que a entidade que o espírito da planta representa pode matá-la facilmente se quiser. Então ela estremeceu de medo. Todos os seus trabalhadores pararam o que estavam fazendo e congelaram enquanto olhavam para a árvore fantasma. Uma voz disse a ela: não tema. Eu não vim para ameaçá-lo. Eu trouxe para você uma grande oportunidade. A rainha se acalmou. Ela estava em pânico mais cedo por causa da aparição não anunciada de uma entidade estranha em seu local mais seguro. É natural que ela tenha medo. Ela ainda está com medo, mas aceitou que não há nada que ela possa fazer se esta entidade for uma ameaça para ela. Ela também pode ouvir o que ele tem a dizer, já que não tentou matá-la imediatamente. Eu trago a você a promessa de poder. Posso ajudá-lo a realizar seus desejos. Você não deseja se tornar mais do que você é. Eu posso fazer isso acontecer. O pai árvore disse a ela. A árvore exalava majestade em ondas. Uma espécie de majestade que torna seu orador muito atraente. A rainha tem uma mente poderosa e por isso é resistente à influência mental externa. Ela não foi vítima da paz e do calor que emanava do espírito da planta, mas ainda era compelida. É a promessa de poder que a seduziu. O que você quer de mim em troca, meu senhor? Ela perguntou com cuidado. Ela sabe que nada é dado de graça. Um acordo com um Deus pode ser tão insidioso quanto um acordo com um demônio. Mas ela também sabe que não está em posição de barganhar. Se as coisas não derem certo, ela pode morrer. Esse é o destino dos fracos. Ela não tem escolha e pode morrer mesmo que não tenha participado voluntariamente. Há um semideus que eu preciso. Quero colocar minhas mãos nele e espero atraí-lo aqui. Eu não posso fazer isso sozinho por alguns motivos que não posso compartilhar. Então você será minha ferramenta para atrair isso semideus aqui. Capítulo 359 era para ser um jogo. A mente da rainha desmaiou. Ela é apenas uma rainha normal. Ela pode ser um pouco trabalhadora e insatisfeita com sua posição na vida e quer mais poder, mas a conversa sobre semideuses a enche de medo. Semideuses significam deuses e deuses significam perigo.
Se ela for junto com essa entidade, ela não morrerá de velhice enquanto seus descendentes brigam por suas coisas. É mais provável que ela seja morta pelos deuses ou a chance improvável de que ela possa realmente se tornar mais forte. De qualquer maneira, seu destino mudará. O que devo fazer para atrair este semideus aqui? Ela perguntou. O pai árvore respondeu. Primeiro, você se torna um semideus. A rainha se animou depois de ouvir isso. Tornar-se um semideus não é o mesmo que se tornar um transcendente, mas também é algo bom. Significa acesso ao poder divino. Isso significa que ela pode aumentar seu mecanismo de controle e se tornar capaz de usar aqueles guardas reais desobedientes que ela mantém para uso futuro. Eu nunca pensei que poderia usá-los novamente. Talvez morrer enquanto seus descendentes nobres lutam por suas coisas seja superestimado, afinal. Se isso é o que eu ganho apenas por me juntar a esta entidade, então talvez eu consiga me tornar um transcendente, afinal. A rainha pensou em antecipação. Suas esperanças e sonhos mortos começaram a queimar novamente. Tornar-se um semideus prolongará sua vida útil e facilitará a coleta de recursos. Tornar-se um transcendente não é mais um sonho sem esperança. Concordo. Ela disse de todo o coração. Bom, você deve saber que isso vai ser perigoso, mas se você jogar bem as suas cartas e a situação te favorecer, então você terá a força que procura. Os dois começaram a traçar um plano. O espírito da planta explicou a situação para ela e a informou do perigo. A rainha concordou, então eles planejaram e começaram a se preparar para uma invasão. A rainha aumentou a produção de formigas operárias e soldados. O espírito da planta também ajudou a aumentar a força de suas tropas. Deu um pouco de seu sangue aos guardas reais a serviço da rainha. O sangue divino verde brilhante contém poder divino e imensa vitalidade. Os guardas reais ficaram mais fortes do que deveriam e até despertaram suas mentes, mas ainda permaneceram sob o controle da rainha porque sua mente não é forte o suficiente para escapar de seu controle. A vitalidade no sangue ajudou seus corpos a ficarem mais fortes, mas teve pouco efeito na força de suas mentes. O tempo passou enquanto a colônia começava a trabalhar na preparação. O espírito da planta também estava se preparando. Ele se ocupou em produzir uma fruta de cristal brilhante. Demorou dias e trabalho físico no espírito da planta, mas finalmente terminou com o fruto. Pegue isso. O espírito da planta arrancou a fruta de seu braço e a ofereceu à formiga rainha. Com isso, você terá a oportunidade de lutar pela grandeza. Esta é sua última chance de recusar. O espírito da planta falou enquanto balançava a fruta para a rainha. Como ela poderia dizer não a uma coisa tão boa? Toda a apreensão e medo que ela havia derretido ao ver a fruta. A rainha das formigas instruiu um dos trabalhadores a recuperar a fruta de cristal. O trabalhador então trouxe para ela e a alimentou. O espírito da planta ergueu os olhos e disse: Começou. Já começou no momento em que o espírito da planta colheu a fruta de cristal. O Supremo Celestial notou a flutuação da divindade pura no reino mortal imediatamente. Ele investigou e encontrou a localização das flutuações. Mesmo que a rainha das formigas se recusasse a receber a fruta, uma missão heroica teria sido criada para sua cabeça e o pai árvore ainda teria conseguido o que queria. Que admirável de um celestial! Ele certamente será um problema. Eu sacrifiquei muito. Eu espero que isso funcione. O pai árvore pensou consigo mesmo. Não é normal que um Supremo Celestial saiba tanto sobre os acontecimentos do reino mortal como o Deus da ordem e da justiça. Essa sensibilidade à mudança se deve ao domínio da ordem do Supremo Celestial. Ordem significa controle, então ordem precisa de controle. O controle requer informação e poder. Assim, o Deus da ordem tem uma vantagem sobre outros Supremos Celestiais no aspecto de vigilância devido à especialidade de seu domínio. Ele colocou certos mecanismos em todo o plano mortal para sentir mudanças e adquirir informações sobre mudanças significativas. Ele usa as informações que obtém para controlar os acontecimentos do reino mortal. É por isso que a criação de um novo Deus sem o seu conhecimento o está atingindo com tanta força. Ele costumava saber sobre coisas que nenhum outro Deus sabe. Ele descobriu a tentativa de criar um semideus enquanto os outros deuses não tinham ideia disso. O Supremo Celestial enviou um batedor ao formigueiro e usou o batedor como uma extensão de sua influência para escanear o formigueiro. Tudo o que encontrou foi uma formiga rainha tentando digerir alguma divindade. Ele não viu o espírito da planta. Ele concluiu que ela teve sorte de encontrar a divindade e está tentando se tornar um semideus. Não importava onde a rainha das formigas conseguiu a divindade, já que o Supremo Celestial vasculhou o reino mortal em busca de itens divinos e confiscou os desaparecidos há muitos anos. Não houve tal tentativa por muitos ciclos de origem, mas ele aceita que não é perfeito e pode cometer erros. A rainha recebendo um significa que ele claramente perdeu um. Matá-la acabará com o problema aqui e ali. Mas ela não é uma ameaça. Pelo menos, ela não é uma ameaça digna de muita atenção. Ela é apenas uma entidade de mana que no máximo se tornará um semideus.
Então ele emitiu uma missão heroica e especificou a quantidade de ajuda que os semideuses podem ter. Ele transformou a eliminação da rainha das formigas em um jogo para entreter os deuses. Capítulo 360 nos bastidores. Ele transformou isso em um jogo e, como qualquer bom jogo, criou regras para torná-lo divertido. Como o fato de que eles só podem usar um aniquilador e nenhum transcendente pode estar envolvido. Ele também impediu que os semideuses tentassem se matar, já que esta é uma missão conjunta. Ele não especificou se eles podem se matar após a missão porque não seria divertido assistir de outra forma. Ele estava particularmente ansioso para que Eleus e Tanya discutissem sua rivalidade. Era para ser um jogo divertido. A chegada de um exército não mudou isso. Gigantes da Ordem de 9 Igrejas chegaram logo em seguida. Eles vieram com um exército e declararam guerra à colônia de formigas. A morte de alguns gigantes e formigas só deixou o jogo mais divertido de assistir. Os semideuses chegaram mais tarde. O alvo do Pai Árvore chegou ainda mais tarde. A rainha o viu através dos olhos de várias formigas. O que você pediu chegou. A rainha formiga informou o espírito da planta formiga. O espírito da planta havia se transformado em uma pequena árvore em chamas. Sua luz verde iluminou a sala central com uma luz fantasmagórica. Mas a aura da árvore é calmante em vez de arrepiante. Isso é bom. O espírito da planta disse secamente. Ele é brilhante e confuso. O que ele é afinal? Uma entidade de mana ou um transcendente? A rainha das formigas perguntou. O que ela quer saber é exatamente por que essa entidade está atrás desses semídeos, mas ela não pode perguntar isso. Então ela tentou obter alguma outra informação sobre o alvo. O espírito da planta respondeu. Desde que ele não se transforme em um colosso ou um behemoth, ele não é um transcendente. A chegada dos semideuses não mudou muito. As formigas continuaram a lutar contra os soldados. Em seguida, a equipe de ataque foi implantada. Deixe-os passar. Então você deve se concentrar neles quando estiverem no fundo. O espírito da planta disse à rainha. A rainha perguntou insegura de tal decisão. Você tem certeza? E quanto aos aniquiladores? Vou perder toda a minha força de trabalho se eles puderem demiti-los. Sim, tenho certeza. Não me questione novamente. A voz do pai árvore assumiu um tom frio de repreensão. Sinto muito. Eu só estava com medo. A rainha se desculpou rapidamente e fez com que as formigas aumentassem seus ataques na linha de frente enquanto ignoravam o time de ataque. Eu disse que seria perigoso. Garanto-lhe que não sacrifiquei um pouco da minha divindade para que você pudesse ser morto tão facilmente. Então as formigas voltaram seu foco para a equipe de ataque e estavam prestes a esmagá-los. Todos os 10 de seus corações estavam em sua garganta por causa de sua ansiedade. Ela sabia que esses aniquiladores não podem ser apenas para exibição. Eu fiz como você disse. O alvo nem está entre eles. Ela informou a árvore. Não se preocupe. Ele virá. Enquanto isso, você deve trazer seus guardas reais para os formigueiros para proteção. Se eu pudesse perguntar por que eu deveria fazer isso. Certamente eles serão mais bem usados para matar os semideuses se eles chegarem muito perto do formigueiro. Traga-os se você não quer que o aniquilador que está mirando neles os mate. A árvore avisou e então ficou em silêncio. A rainha das formigas fez o que o pai da árvore lhe disse. Ela colocou guardas reais em entradas de fácil acesso para impedir que qualquer intruso conseguisse entrar. Não está abaixo dos deuses preparar uma força furtiva para se esgueirar por seu exército até seu monte. Mas agora ela os instruiu a se retirarem para o formigueiro. Ela descobriu que era a decisão certa logo depois. O aniquilador perdeu totalmente seus guardas reais. Ela suspirou de alívio. Essa foi por pouco. Seu alívio se transformou em alegria quando o alvo começou a se aproximar do formigueiro em um raio de luz chamativo. Você estava certo. Eles estavam mirando em meus guardas reais e o alvo está a caminho. Ela disse à árvore. A árvore não falava. Ficou em silêncio. Você deveria deixar o time de ataque agora. A árvore a informou logo depois de um curto período de tempo. Por quê? Eu quase os tenho. Um pouco mais de pressão e ela quebrará seu domínio de força. Então ela será capaz de enxameá-los. Os deuses vão usar os outros aniquiladores se você não desistir. Deixe-os vir para o formigueiro. A rainha achou a situação muito estranha. Primeiro foi focar na equipa de ataque, depois é deixá-los. Mas ela não recusou. Ela entendeu sua posição como um capanga contratado. Ela tem que seguir ordens porque foi paga para isso. Também ajudou que a árvore ainda não estivesse errada. Enquanto isso, o alvo finalmente chegou à entrada. A rainha das formigas seguiu o plano. Para fazer um guarda real lutar com ele e perder. A guarda real fingirá ser empurrada para trás e se retirará para o túnel. É lá que eles lançarão sua armadilha sobre ele. Então ela o entregará ao pai árvore e cumprirá sua parte no trato. Ela enviou o número 11 para fazer o trabalho. Ele é um dos guardas reais mais jovens e fracos.
As chances de matar acidentalmente o semideus serão menores. Que semideus orgulhoso e privilegiado. Ele nasceu com sorte e ainda se atreve a chamar meu trabalho duro de tolo. O que ele sabe sobre as lutas pela sobrevivência? A rainha das formigas amaldiçoou por causa do que o alvo disse. Ela não odeia o alvo nem se preocupa com ele. É apenas um trabalho para ela sequestrá-lo. Então o semideus privilegiado começou a criticar a criação de guardas reais e como isso colocou a colônia em perigo. Ele é um gigante da ordem e ainda assim zumba de mim. Que direito ele tem de zumbar de mim? A crítica realmente atingiu o alvo. Ser um gigante da ordem é ser privilegiado o suficiente. Gigantes subjugaram todo o plano. Nascer como um semideus é ainda mais privilegiado. No entanto, um gigante tão privilegiado está zombando dela. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.